Hoje falaremos sobre o sonambulismo, um quadro muito frequente entre as crianças e também entre os pacientes que possuem transtornos mentais, como ansiedade, hiperatividade, depressão. Falaremos hoje como é feito o diagnóstico sem exames. Mencionaremos também qual é o significado deste quadro. Será que é um quadro perigoso? Será que é um quadro maligno? É um quadro que vai tender a remitir espontaneamente? Explicaremos qual é o significado neurológico do sonambulismo e quais são os diagnósticos que eu preciso diferenciar em relação a este. Falarei ainda, com destaque no final do vídeo, quais são os cuidados em casa que temos que ter por segurança, quais são os manejos que temos que ter sem medicamentos. Interessante notar que, na grande maioria das vezes, não é necessário o uso de medicação e somente com essas informações é possível fazer o manejo correto e adequado do quadro de sonambulismo. O sonambulismo é um quadro muito frequente na infância, podendo persistir até a adolescência e, na maioria das vezes, tende a desaparecer espontaneamente. É um quadro caracterizado pelo despertar no meio da madrugada parcial, ou seja, a criança ou até mesmo o adulto que tenha sonambulismo se levanta e começa a deambular, mas sem retomar o contato com o meio. Aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente não responde à interação com outras pessoas e tende a deambular com um olhar perdido, muitas vezes uma expressão facial vazia, sem qualquer afetividade naquele momento, por vezes durando por 30 segundos, poucos minutos, na maioria das vezes um quadro muito rápido e algumas vezes o paciente retorna para a cama e volta a dormir e em outras ele até desperta em qualquer lugar em que ele esteja. O sonambulismo é um quadro considerado benigno e autolimitado, ou seja, é um quadro que não é perigoso e que tende a se resolver sozinho com o passar do tempo. Normalmente é um quadro que começa na criança e na fase de puberdade tende já a desaparecer. No entanto, quando o quadro persiste ou inicia na idade adulta, requer alguns cuidados e também pode necessitar de um cuidado especial quando ocorrem acidentes. Nestas circunstâncias, o quadro de sonambulismo pode ser considerado sim perigoso. No final do vídeo, daremos algumas orientações muito importantes para crianças e adultos que tenham sonambulismo. O sonambulismo é uma mistura entre aspectos do sono com aspectos do alerta, da fase em que estamos acordados. É como se nosso sistema nervoso misturasse aspectos das duas etapas. Ele é classificado como um transtorno do despertar do sono não REM, que é uma das fases do sono. Dentro desta família tem outros dois quadros muito parecidos com o sonambulismo. Um deles nós chamamos de terror noturno, que é com este mesmo despertar, mas em que o indivíduo passa a ter sintomas afetivos muito intensos, choro fácil, ansiedade intensa, pânico, coração disparado e também não interage com as pessoas. Inclusive quando alguém tenta acalmar a pessoa que está passando pelo quadro de terror noturno, que é muito parecido com o sonambulismo, ao contrário da pessoa se acalmar, tende a prolongar o episódio de terror noturno. E também podemos destacar o despertar confusional. O despertar confusional seria como o sonambulismo, mas a pessoa acorda e fica na cama com o olhar perdido, observando confusa o ambiente ao redor, mas não chega a se levantar. Então estes três quadros são muito parecidos. O sonambulismo é o mais conhecido e os outros dois são variantes muito próximas. Uma em que a criança ou o adulto não se levanta da cama e o outro com a característica de instabilidade emocional, pânico, ansiedade, medo, choro fácil, enfim, sintomas afetivos muito intensos, ao contrário daquela expressão vazia que ocorre no sonambulismo. Para o diagnóstico do quadro de sonambulismo, é primeiramente importante entrevistar o paciente ou familiar que acompanhou para obter as informações de maneira mais confiável possível. É necessário investigar como a pessoa se comportou ao levantar, se tinha o olhar perdido, se tinha aquela expressão vazia, se chegou a deambular,
Em que momento acordou? Foi logo que deitou? Foi depois de alguns instantes? Quanto tempo durou o episódio? Uma pergunta muito importante. Se lembrou no dia seguinte ou após o evento? O sonambulismo tem como característica marcante a amnésia. Então, espera-se que o paciente não se lembre, porque durante o sono não REM, a memória não está ativada. Então, como é um transtorno ligado ao sono não REM, a gente sabe que a memória não vai reter as informações e, se o paciente se lembrar, provavelmente estamos falando de um outro quadro e não de sonambulismo. Para que o quadro seja bem caracterizado e, claro, para facilitar o tratamento, é muito importante perguntar se o paciente vem apresentando de maneira repetitiva aquele sintoma e, evidentemente, se isso acontece sempre num horário parecido ou no mesmo horário da noite. Isso é muito útil, como veremos a seguir. Ainda no consultório é muito importante investigar se o paciente está tomando remédios, pois sabemos que alguns medicamentos, principalmente indutores do sono, como o Zolpidem, mas também outros remédios que induzem sonolência, podem sim provocar os quadros de sonambulismo e, nestes casos, muitas vezes é mandatório uma mudança na prescrição. Ainda deve-se pesquisar se existe alguma doença física, alguma doença orgânica que possa precipitar ao sonambulismo ou algum transtorno mental que também predispõe ao quadro. O exame de polissonografia não é obrigatório para o diagnóstico, mas em situações em que se suspeita de quadros mais graves, possibilidade de acidentes, quando se desconfia de apneia obstrutiva do sono ou outros transtornos do sono, é importante a gente solicitar também a polissonografia e, neste exame, a tendência é que se observe as ondas lentas se manifestando ao exame e um despertar parcial que ocorre no momento em que a pessoa inicia a atividade de sonambulismo. Com a finalidade de tratar o quadro, é muito importante a gente identificar quais são os fatores desencadeantes e boa parte deles pode ser explicado pela má higiene do sono. Por exemplo, privação do sono, ou seja, quando a criança ou adulto dorme menos do que deveria, talvez por jogos, por televisão ou por acordar muito cedo para ir à escola ou ao trabalho, possa ocorrer a privação de sono que vai levar, com o passar do tempo, a um risco maior de sonambulismo. Além disso, claro, higiene do sono inclui deitar sempre no mesmo horário, aquela pessoa que tem uma regularidade no sono, que acorda sempre no mesmo horário, as pessoas que têm um ambiente confortável, adequado. É fato que pessoas que dormem em lugares com muito ruído, com mudança de temperatura, por exemplo, lugares muito quentes ou muito frios, pessoas que dormem em lugares desconfortáveis, tendem a ter uma chance muito maior de apresentar sonambulismo. Então, cuidar do ambiente e dos hábitos é muito importante. Existem alguns episódios de sonambulismo que são desencadeados por barulhos altos, outros que são desencadeados quando a pessoa é tocada, quando alguém encosta na pessoa que está dormindo. Então é possível também monitorar esses aspectos, por exemplo, pessoas que dormem juntas, casais, ou mãe que dorme junto com o filho. Esse tipo de problema pode acontecer nessas circunstâncias. Também vale a pena ressaltar que os estressores psicossociais, situações do cotidiano, conflitos, problemas familiares, problemas no trabalho, também podem predispor a uma chance maior de ocorrência de sonambulismo. O bullying, por exemplo, na escola. Quando a gente pensa na saúde da mulher, mulheres que têm TPM neste período podem sim ter um risco maior também de sonambulismo. Quando pensamos em pessoas que usam muito café, excesso de estimulante, não só cafeína, mas remédios que são usados para déficit de atenção, medicamentos usados para narcolepsia que estimulam, mas até mesmo mais comumente veremos o café, quando é usado de maneira muito excessiva, podendo sim levar a quadros de sonambulismo, juntamente também com o álcool. Pessoas que fazem uso excessivo, uso abusivo de álcool, podem ter problemas com sonambulismo, da mesma forma que os medicamentos indutores de sono. Dentre os remédios, a gente pode destacar pessoas que usam benzodiazepínicos,
mas também indutores de sono, como falamos, que são os mais frequentes, ainda antidepressivos como inibidores seletivos e até mesmo a bupropiona sendo relatados como desencadeantes de episódios de sonambulismo. Muito comum também que o sonambulismo aconteça em pessoas que estejam doentes, por exemplo, crianças com infecções, que estejam com febre. Nestes dias pode acontecer até mesmo casos isolados de sonambulismo, de crianças que nunca tiveram e que não virão a ter novamente também o sonambulismo. Então não é raro a gente ver essa correlação entre quadros febris e sonambulismo. Então, como vemos, é muito importante identificar quais são os desencadeantes para que se trate o sonambulismo. Quando a gente corrige esses problemas que eu falei aqui, a tendência é que o sonambulismo não mais aconteça. Mas em algumas situações o quadro pode se repetir de maneira bastante frequente, pode ocorrer uma recorrência e isso levar a situações de perigo. Pessoas que possam cair, se machucar. Por isso mesmo é importante investir também em medidas de segurança para o ambiente. Muito importante tomar cuidado com janelas, com crianças que tenham proximidade a escadas. É importante a gente evitar que as crianças e os adolescentes possam se aproximar de janelas e escadas. A mesma coisa vale para objetos perigosos como facas, objetos pontiagudos. Então é muito importante monitorar possíveis acidentes para que isso não venha a acontecer no momento do episódio de sonambulismo. Claro que em alguns casos mais graves é importante até que uma pessoa acompanhe o paciente durante aquela fase mais crítica, principalmente até a puberdade, ou em situações em que o quadro se repete com mais frequência do que se esperaria. Importante muitas vezes deixar alguém por perto, um acompanhante até mesmo dormindo dentro do quarto, controlando o acesso à porta, controlando o acesso a locais onde possam acontecer acidentes, não deixando ali tapete no chão em que uma criança possa escorregar, mesma coisa para calçados, enfim. Todos os aspectos ambientais precisam ser muito bem cuidados para que a gente não passe por situações graves como essas. Uma dica muito importante, muito fácil de ser tentada é o despertar com horário marcado. Imagine uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, sempre, por exemplo, às 3h30, manifestando ali o sonambulismo. Naquele horário é possível programar um despertador alguns minutos antes, por exemplo, 20 minutos antes. Esse despertar programado pode impedir que o paciente venha a ter o sonambulismo. Então a pessoa dorme, por exemplo, da meia-noite até as 3h15, é despertada, não tem sonambulismo, volta a dormir e dorme até de manhã. E muitas vezes essa estratégia impede que os episódios de sonambulismo venham a acontecer. Então esta estratégia pode ser tentada em situações mais graves, em que existe uma preocupação com acidentes. Então, como vemos, estes cuidados simples do dia a dia podem fazer muita diferença na vida de quem tem sonambulismo. Normalmente a gente não precisa usar medicação. Quando é necessário tratamento medicamentoso, a gente tende a preferir antidepressivos tricíclicos em doses variadas, dependendo do caso clínico. Os benzodiazepínicos podem ser usados em algumas circunstâncias, mas em doses baixas sempre. E, sem dúvida alguma, o mais importante é evitar o uso de medicamentos que venham a desencadear. Então a gente precisa sempre estudar muito bem o caso de pessoas que usem medicamentos para outros quadros e substituí-los de maneira apropriada de acordo com o diagnóstico. Se você já passou por uma situação como essa, você, algum familiar seu, já tenha tido um episódio de sonambulismo, fique à vontade para colocar aqui embaixo o seu depoimento, para contar a sua história. Também, se quiser sugerir temas, dar aí sua opinião para os temas que estão por vir, fique à vontade, o espaço aqui é seu. A gente vai ficando por aqui hoje, mas eu peço, não deixa de curtir o canal, curta o vídeo, compartilhe com seus familiares e amigos. Uma dica também especial que dou hoje, para quem não conhece ainda o aplicativo WeMind, W-E-M-I-N-D, um aplicativo do qual eu sou um dos autores, e a gente trabalha ali as terapias com atenção plena, mas também estratégias como a higiene do sono, que é fundamental
para não só evitar episódios como o sonambulismo, mas também para melhorar o estresse, melhorar a ansiedade, evitar episódios depressivos. Então essa é uma terapia que pode ser feita por meio do aplicativo WeMind de maneira muito prática em sua casa. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.